Olá, eleições 2022 e aqui nos estúdios do Diário, Guilherme Prado, candidato a deputado federal. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Opa, Raton, olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. A gente que agradece o convite, o debate democrático da mídia local. É sempre um prazer para a gente estar participando aí. A gente que parabeniza, inclusive, o convite e a iniciativa. Guilherme, como eu falei para todos os candidatos que vêm aqui no nosso programa, eu vou falar de assuntos meio que gerais, né? Mas são problemas que ultrapassam vários mandatos e várias eleições. Uma delas é uma questão muito séria, mas é uma coisa bem pontual, é a questão da habitação, Guilherme. São 400 mil pessoas vivendo hoje em 190 favelas aqui da região, né? O problema habitacional é um problema social, inclusive. E eu queria saber, como deputado federal, e envolve Estado e governo federal, como é que você, Guilherme, se fosse deputado federal, poderia ajudar a solucionar essa questão? Bom, Raton, antes de entrar diretamente nesse tema, quero lembrar a todos e a todas que estão votando que a gente vive uma crise de múltiplas dimensões, né? Ela é ambiental, social e econômica, né? A ponto da gente estar vivendo aí uma extinção da vida como um todo. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vai precisar tomar medidas e ter um programa mais radical para poder enfrentar problemas do momento histórico que é o mais desigual de todos os tempos da história humana, né? E a gente viu coisas incríveis acontecer nos últimos tempos, né? Coisas que a gente tinha medo, às vezes, de propor e que aconteceram por causa da desgraceira de fatos que aconteceram, né? Se a gente for ver, por exemplo, a Covid, ela permitiu que, por exemplo, no Brasil fosse feito o auxílio emergencial, que foi o maior programa de distribuição de renda da história. Logo depois, os Estados Unidos fizeram um programa ainda mais abrangente, mais volumoso, né? As pessoas, era individualmente, né? Quem estava fora do mercado de trabalho ganhava mais de $1.000, coisa que, inclusive, afastou as pessoas dos empregos mais precarizados. Então, a gente viu aí programas de distribuição de renda que a gente nunca viu na história, né? Então, o capitalismo em crise fez a conjuntura fazer até governos de direita tomarem medidas como essa. E na questão da moradia, a gente também viu o mesmo acontecer. Por exemplo, a gente viu moratórias do despejo, moratórias de aluguel pelo mundo inteiro. São Francisco, nos Estados Unidos, o Estado pagou para colocar as pessoas para dentro dos hotéis. Então dá sim para a gente pensar no mundo e num Brasil com despejo zero, por exemplo, né? Projeto que a gente defende, bandeira que a gente defende. Mas para fazer isso é preciso ter ousadia e radicalização nesse sentido, né? Uma profunda reforma urbana é necessária ser feita no Brasil, que use os instrumentos do Estatuto da Cidade, que a Raquel Ronick, por exemplo, né, outras pessoas do urbanismo dizem que é um machado que pode cortar para os dois lados, né? Por exemplo, aqui em Santos a gente sofre negativamente os efeitos do Estatuto da Cidade. A Ponta da Praia, a nova Ponta da Praia é um desses exemplos. Sim. Então, além de uma reforma urbana, a gente precisa superar alguns programas como o Minha Casa Minha Vida, que foi, claro, ofertou casas para muitas pessoas, porém num padrão ainda muito mercadológico e beneficiando mais as construtoras. A gente precisa evoluir para uma organização da luta por moradia que abranja mais o cooperativismo de habitação, que é uma forma diferente de se apropriar de um bem como uma casa, é uma forma coletiva, então as pessoas têm parte da cooperativa. Isso acontece, por exemplo, em 3% do parque habitacional do Uruguai. São feitos por cooperativas de habitação. Então, isso previne o ritmo de especulação imobiliária. Isso também, por exemplo, na Suíça, cara, né? O país um dos mais capitalistas do mundo, supostamente, 7% do parque de habitação é de cooperativas. Então, as pessoas têm parte da cooperativa, não da casa em si. Então, elas não torcem para o seu pequeno patrimônio especular, o que deixa a pessoa sem casa. Então, é mudar, fazer uma política urbana profunda, que seja redistributiva, mas que mude a forma da gente se apropriar da moradia. É isso que a gente pensa para essa questão. Guilherme, uma outra coisa que é mais lado estadual, né? A questão mais estadual do que federal, que é a falta d'água, que pega Santos, São Vicente, pega Guarujá e São Vicente principalmente, mas que as pessoas vão se cobrar como deputado federal, né? Não tem jeito, né? Aqui as pessoas entendem que o deputado, seja federal ou estadual, podem ajudar nessa questão. Tem como essa BESP melhorar essa situação dessas pessoas? Como é que você avalia essa falta d'água todo ano? Bom, a gente está falando aqui de novo de uma questão ambiental, né? O colapso do sistema hídrico é muito pior do que a questão dos gases, por exemplo, do efeito estufa. Tem um problema muito pior para ofertar água para as pessoas do mundo do que propriamente a questão do aquecimento, né? Então é muito pertinente essa pergunta, Raton. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com falta d'água e cerca de mais de 2 bilhões
em algum momento do ano sofrem com a escassez dela. Então isso é um problema que é ainda mais complicado de resolver no Brasil. Isso se dá por um processo de privatização do patrimônio estatal, que é a Sabesp, né? Ela está semi-privatizada no sentido de que realizou lucros da ordem de mais de 2 bilhões, aumentou em mais de 100% os seus lucros em relação ao ano anterior, em 2021, em relação a 2020, de forma que esses lucros eles servem não para o reinvestimento na rede, né? E aí a gente tem, por exemplo, Guarulhos, 5% do esgoto de Guarulhos é tratado, o resto é jogado no rio Tietê, um rio que poderia estar ofertando água também, poderia não estar sendo esse desastre aí ambiental e de paisagem que a gente está vendo. Então, recuperar a Sabesp como um instrumento de desenvolvimento na questão da oferta de esgoto de água é o nosso objetivo. E como deputado federal, a gente tem que acabar com a emenda do teto de gastos para voltar com a capacidade estatal do investimento público e também ter uma lei que garanta que as estatais como Petrobras, Sabesp e outras reinvistam na sua infraestrutura para que o lucro não sirva só aos acionistas, mas também à população. Ok. Esse assunto, você até como foi candidato aqui na região, como prefeito, na prefeitura, você também tocou nesse assunto, a questão das travessias. Sim. Travessia de Guarujá, de barca, né, de balsa, na verdade. A Guarujá Bertioga, por exemplo, chegou a ficar 30 dias, Guilherme, paradas e as pessoas perderam tudo. Né? Quem atravessava de graça teve que pagar R$50 por dia para atravessar com os barqueiros, enfim. Né? E o governo do Estado, eu sei que você é questão federal, o governo do Estado não tinha nenhum um plano emergencial. E a travessia seca é uma questão federal e estadual, entre Santos e Guarujá, né? A travessia túnel ou ponte, enfim. Sim. Como é que você, como deputado federal, ou seja, dá para tirar isso do papel, ou a gente vai ficar 50 anos, já está mais de 50 anos discutindo isso e ninguém resolve? Boa, Raton. Estive acompanhando aqui as outras entrevistas, eu vou atacar um pouco naquilo que é pouco abordado, né? A gente entende que o túnel parece a solução mais viável, mas isso não pode ser feito sem um amplo estudo de impacto ambiental, inclusive ecológico, né? A gente não sabe quais são os impactos que a gente vai ter com uma obra dessa magnitude, porque ela, de fato, ela mexe com muita coisa, né? A gente já tem problemas, por exemplo, com o calado do porto, né? Metais pesados, né? Que ficam na água, né? Do mar, né? Na água, muito bom. A gente tem várias comunidades aqui que lidam com a pesca ainda, e isso pode impactar de várias formas. Então, quer dizer, se a gente vai destruir várias coisas, quer dizer que a gente não está resolvendo um problema também. Talvez a gente tenha que repensar as formas de dar uma solução para essa questão. O que eu queria chamar a atenção é que quando a gente está falando disso, a gente está falando principalmente da classe média e dos carros. Não que não tenha que ter uma resolução sobre isso. Isso tem sua importância. O que eu tenho com medo, muitas vezes, é que a gente não realça o que dá certo, que é um mecanismo descentralizado de travessia de pessoas, por exemplo, de pedestres e de bicicleta. Na hora de pico, por exemplo, ali a travessia da Ponta da Praia... Exatamente. Ela faz pessoas transitarem a nível de 2.000 pessoas por hora de bicicleta. Isso é extremamente eficiente. E não se fala, né, Raton? Podemos falar do preço, por exemplo, mas isso é uma forma de travessia extremamente eficiente. Isso a gente tem que reiterar de que, apesar do túnel ser talvez a melhor opção, não podemos perder o que é bom, né? Que são essas travessias para os pedestres e para as bicicletas, inclusive desestimular as pessoas a usarem a bicicleta. Então eu acho que a gente tem que parar com essa ideia aí de maquete de 4 em 4 anos, fazer uma crítica ao governo do Estado e pressionar o governo federal nesse sentido, mas não perder a diversidade de mobilidade que hoje a gente tem só pela questão dos carros, que, claro, estressa muita gente, que tem que ser resolvida também. Você falou de mobilidade, eu vou emendar aqui numa questão do VLT. Traçado do VLT, né, Guilherme? Outra polêmica da Baixada. Porque Santos pegou São Vicente e Santos, aí agora vai para o centro de Santos, mas na verdade a classe trabalhadora está bem longe, né? Está em Praia Grande, está em Cubatão, está no Guarujá, que você acabou de falar, e o VLT não chegou na Ponta da Praia, por exemplo, não chegou na Praia Grande e Litoral Sul, né? Não pegou a área continental de São Vicente. Tu acha que o traçado deve ser diferente, começar de outra forma? Raton, você é um cara que sempre traz essas críticas, né, e essas observações sobre os projetos que são mal feitos, né? A gente já teve um desperdício muito grande, né? Vários aditamentos. Vocês trouxeram isso no Diário do Litoral, né? Vários trechos que tiveram que ser replanejados, né? Até porque a elite dominante da Baixada Santista influiu no projeto, né? O Grupo Mendes fez desvios, ela influenciou quando passou na frente da Francisco Glicério, e a participação popular ficou de fora, né? E o que a gente está vendo, inclusive, são outros problemas da parte, por exemplo, da questão de drenagem de enchentes que está acontecendo já
onde a obra acaba que está ocorrendo agora, né? Isso num contexto que o governo Bolsonaro, por exemplo, corta 99% dos recursos que seriam para macrodenagem e afins. Mas falando do VLT, ele teria que de fato abranger os bolsões da classe trabalhadora que tem na Baixada Santista. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi um processo de especulação imobiliária de um trecho onde valorizou a área urbana, mas a questão da mobilidade ainda ficou complicada. Então o traçado teria que ser outro, a gente tem que se preocupar em ligar os pontos cruciais, como a Ponta da Praia, como a área continental de São Vicente, que as pessoas ainda têm que pegar um ônibus para chegar até o VLT, e principalmente estimular combinação de outros modais, como a bicicleta, de novo, que eu falo, né? Por que o VLT não tem essa possibilidade de ter a bicicleta, não tem vagões desse tipo que possam abarcar as bicicletas para as pessoas chegarem de bicicleta até o VLT, transitarem com ele e saírem, pelo menos fora da hora dos picos. As pessoas da Baixada Santista, né? Se você vai ali, sair de casa ali às 10 da noite, você vai ver que a grande parte da classe trabalhadora está indo para casa de bicicleta, 6 horas da manhã também. Essas pessoas, a mobilidade não é pensada para essas pessoas e tem que ter um mix de tudo. Eu estive conversando com um professor da Unisanta, ele falou que tem jovens que estão vindo de bicicleta de Praia Grande, de Litoral Sul, para estudar à noite. Tu imagina já vir com gás, já é difícil para voltar, cansado depois de estudar tanto, muitas vezes sem comer, né? Olha a dificuldade. E o VLT poderia ter... Até lá, né? Inclusive até São Paulo, que é aquele projeto antigo que já falam, né? Que seria muito eficiente em vários sentidos. E poder conectar essas pessoas que poderiam estar vindo de Itanhaém, Peruíbe, já com uma malha aí ferroviária que existe que está praticamente desativada, né? Outra questão, aeroportos, né? A gente sabe essa outra questão polêmica, porque 3 aeroportos, um em Itanhaém que funciona, né, de forma ainda não total, né, como deveria, Praia Grande está parado por uma questão indígena lá, questão ambiental e ali seria de cargas, e de Guarujá, que vira e mexe, deputados ficam falando que assinam documentos, vão fazer visita técnica, mas não sai. Uhum. E acho que deveria ter um aeroporto na região, já dá para ter, né? 2 milhões de pessoas praticamente, deveria ter um avião, deveria ter um aeroporto aqui, né? Raton, acho que é uma discussão que se a gente não coloca todas as opções, às vezes a gente fica tendencioso de dar uma resposta, né? Muitas vezes o aeroporto é colocado como uma solução econômica para a região, que geraria milhares de empregos. Isso talvez não seja verdade, né? Ele não pode ser encarado como uma solução econômica. Para nós, do pessoal, o encadeamento da economia local, fazer, por exemplo, a Baixada comer dela mesma, é uma coisa muito mais importante, né? Muito da nossa produção de comida é uma monocultura, que é banana e palmito, quando a Baixada poderia estar comendo dela mesma. Inclusive, o aeroporto pode deixar a região ainda mais dependente de uma economia externa, né? De outras regiões do Brasil. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem que pensar dessa forma. Mas do ponto de vista de questão de cargas, inclusive pessoas, acho que há outras formas da gente poder resolver o problema. 12%, entre 12% e 13% das emissões globais são feitas pela aviação, né? Pelo transporte, né? E disso, 1/3 é da aviação. Então, talvez não seja a melhor saída, né? Como a gente já falou aqui, tem projetos de ligação de São Paulo até a Baixada Santista de forma ferroviária, que é uma coisa muito mais eficiente, que abrange as pessoas... Mais barata, ecologicamente mais correta, e a gente não está falando em última dos ricos, que querem esses aeroportos para adaptar aí um transporte à velocidade da vida deles. A gente tem que falar da classe trabalhadora, das pessoas que praticam um turismo um pouco mais economicamente viável. Então a gente entende a solução ferroviária, que jamais é colocada, como uma solução mais apropriada. É claro que isso depende da articulação de vários níveis, mas aqui isso mostra a nossa visão de mundo, né? Várias coisas têm que ser colocadas. Econômica, social e ecológica também. Perfeito. A última questão, que é uma coisa que, na verdade, é questão cidadã mesmo, a questão das pessoas em situação de rua. No próximo dia, agora dia 5, na Estação Cidadania, eu vou exibir meu filme que estreou no dia 20, Colchão de Pedras, e eu queria que você fosse assistir, convidar os seus convidados. Vai ser muito importante você conhecer essa realidade. Quando lá. Vai ser? Agora dia 5. Depois da eleição? Estação Cidadania, depois da eleição. Já Estação podemos Cidadania, às 19 horas, eu queria que você participasse lá com a gente, tá bom? E eu queria que você falasse sobre a questão das pessoas em situação de rua mesmo aqui na região, né? Que cresceu bastante em função de vários motivos, né? Sim. Raton, é bom ter você na ponta de lança desse tipo de pesquisa, em último, nesse tipo de mapeamento, desse tipo de retrato da realidade.
porque isso foi colocado, eu que participei do último processo eleitoral municipal aqui, foi colocado quase como uma questão de segurança pública, né? Uma questão de polícia, né? A gente teve candidatos que agora figuram como deputados novamente, falando que teria que expulsar essas pessoas, quando elas são, na verdade, o resultado de um sistema econômico, de um país que optou, infelizmente, por uma via neoliberal e neofascista com o bolsonarismo. Então, toda a pobreza agora se radicaliza a ponto de 33 milhões dos brasileiros estarem em estado de segurança total, não saberem se vão ter uma refeição num dia, e mais de 100, mais da metade do país em segurança moderada aí, né? Como que a gente resolve esse problema? Uma das questões principais é recuperar a capacidade de investimento do Estado e principalmente recuperar o serviço público, né? Valorizar as pessoas que cuidam das pessoas, especialmente as mais necessitadas, né? E isso não pode se dar senão através do Sistema Único da Assistência Social. Valorizar novamente os servidores, né? Agora a gente está vendo ex-prefeitos se candidatarem que fizeram um sucateamento da assistência social aqui na Baixada Santista, em Santos principalmente. Recuperar a assistência social é um dos pontos principais, contratando mais gente e fazendo isso de uma forma integrada a um projeto tridimensional, que eu diria assim, para a gente resolver a questão do trabalho, do emprego e da miséria no Brasil, que é ter um sistema de renda básica no Brasil, e é como o Suplicy discute mesmo, não é renda mínima. Bolsa Família foi um exemplo interessante de política pública, mas ele focaliza, ele é condicional. É preciso estar muito pobre para entrar na Bolsa Família. Num estágio do capitalismo tão desigual, a gente precisa de uma renda básica que protege as pessoas antes das falhas de mercado acontecerem. Então, não é um seguro-desemprego que espera você ficar miserável para ir te dar um benefício. É falar que todas e todos os brasileiros têm que receber pelo menos meio salário mínimo, independente da forma que estejam, trabalhando ou não. E isso permite atualizar uma seguridade social num contexto de desemprego estrutural, de tecnologia avançando contra os empregos. Além disso, a gente tem que pensar na economia solidária. Nos Estados Unidos, por exemplo, o McDonald's ficou com um problema para contratar pessoas por causa dos auxílios, né? Mais de $1.000 cada pessoa recebia. Então, os trabalhos precários, as pessoas começaram a não querer mais. A gente precisa da economia solidária, que é uma opção associativista e cooperativista das pessoas empreenderem coletivamente. Então, investir e falar, não tem só o trabalho estatal e não tem só o trabalho com o patrão. Prometer um patrão para cada trabalhador não pode ser um projeto de esquerda. Então, a economia solidária é outro ponto desse tripé. E, por último, um plano de garantia de emprego, que o nosso deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, já tem um projeto desse tipo. O Estado, como tem garantia de margem de inflação, como tem garantia, por exemplo, de déficit público, né, de ter um equilíbrio nas contas públicas, tem que ter garantia do nível de redução de desemprego também. Então, com esses 3 tripés, a gente pode resolver esse problema das pessoas que estão em situação de rua, porque a pobreza pode ser eliminada no Brasil com um projeto de verdade radical de redistribuição. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, Raton. A gente que agradece. A gente chama aí o voto no PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade, 50. Eu, Guilherme Prado, para deputado federal, 50-55. Temos muitas boas candidaturas por aí. E a gente reforça essa necessidade de transitar para um projeto mais solidário de Brasil, de votar numa esquerda que coloca a questão de classe como seu centro e a desigualdade. É preciso falar do piso e do teto. Uma transição radical num planeta finito que precisa de respostas. Se o Brasil não der certo, o planeta todo sofre. A gente precisa dar uma resposta nesse próximo dia 2, tirando o Bolsonaro e o neofascismo aí do cenário político para um horizonte de vitórias aí e mais solidário para o Brasil. Ok. Bom, nós ficamos por aqui. Um abraço. Até o próximo programa. Tchau.